Muy buenas tardes. Um saludo ao missionário Miguel Bermúdez Muito Marim, boa tarde, allá uma onde se saudação encuentra, ao missionário Miguel e Bermudes também Marim, lá onde se a todos encontra. os que estão conectados através do satélite Também todos que Amazonas, estão o conectados através do Eutelsat satélite 8 e demais Amazonas e o meios de satélite Eutelsat 8 e os demais meios de internet. comunicação. Em esta ocasião de E hoje, pela viernes internet. Nesta 2 de ocasião, agosto de deste hoje, ano sexta-feira, 2 de 2024, agosto deste ano el qual temos 2024, como tema a no qual temos importância como da tema alabança. a importância do Buscamos louvor. Vamos buscar Nuestras Bíblias, em nossas Bíblias las Sagradas Escrituras, as Sagradas en el Escrituras, Salmo 69, o Salmo verso 69, versículo 30, en adelante, donde em nos dice: diante, onde nos diz, este salmo del rey David: esse salmo do rei Davi: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. louvarei o nome de Deus com Al lado escribe cântico. nombre, Do lado escreve lo nome, exaltaré con alabanza o escreve engrandecê-lo-ei com ação de y graça, escreve agradará a cânticos. Jehová más que sacrificio de buey. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus. E do lado direito desenha uma estrela de Davi. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá para que habitem ali e a possuirão. Herdá-la a semente de seus servos e os que amam seu nome habitarão nela. A importância do louvor. Podem assentar, por favor. Essa mensagem foi pregada domingo 18 de agosto de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. Ali ele usou a escritura de Colossenses capítulo 3, versos de Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, que foi a escritura que o Dr. William Souto Santiago usou nessa mensagem, que estaremos vendo e ouvindo nesta ocasião. Para o qual leemos aqui uma porção. Para isso, leremos aqui uma porção desta mensagem, Conselho Divino, que foi pregado 24 de maio de 1987, aqui em Porto Rico, aqui em Cayey. Diz: a segunda vinda do Filho do Homem, do Senhor Emmanuel, o Verbo encarnado, cavalgando sobre o poder da palavra pura, da palavra sem dogmas, credos e tradições, ou seja, que em sua segunda vinda, onde ele estaria operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, não seria uma denominação. Do qual, no livro de Citas, nos fala, na página 129 do livro de Citas, parágrafo 1149, onde nos diz: desde a mensagem do sétimo anjo mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10 foi o sétimo selo. O que é o Apocalipse 10? O sétimo selo, a vinda do Senhor. E escreve: o sétimo selo é igual, é o Apocalipse 10. As 7 trombetas entre essas duas vezes, oh Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à original doutrina do Pentecostes. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus, enquanto a igreja está subindo. E aí, uma pedrinha angular do lado esquerdo, onde fala subindo.
Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E aí, onde diz não será uma denominação, escreve Moisés e Elias. Do lado esquerdo, também debaixo da pedrinha angular, desenha uma estrela de Davi. E assim para cima escreve, não será uma denominação. Agora, vamos para um momentinho aqui e vejam no livro das Eras, en la página 300, Edades editado. O das Eras, o editado. Vamos a ver aquí la página 364. Vamos ver aqui na página 364 desta versão. Acá en este otro, vamos a ver. Aqui nesse outro, vamos ver. Para tener abierto aquí esto que él escribió. Vamos deixar para ter aberto aqui isso que ele escreveu, muito importante, vejam. 364. Acá en este otro ya sería. Nesse outro aqui já seria. En el rojo sería más adelantito, vamos a ver aquí. No vermelho já seria um pouquinho mais adiante. En el rojo sería la 368. No vermelho seria a 368. Dice, en el ministerio, donde comienza ese Diz, párrafo ahí. Onde começa esse parágrafo aí. Porque vean lo que leímos aquí, esta porción. Porque vejam no que lemos essa porção aqui. De la 1149 del libro Da de citas. 1149 do livro de Citas. Diz que entre a sexta trombeta e a sétima trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar novamente as pessoas à original doutrina de Pentecostes. E as duas testemunhas, aí já aparece a vinda do Senhor. Mas veja o que diz aqui nesse parágrafo, desta página 364. Diz, no ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabem porque Jesus mesmo disse isso. Mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por acontecer. O coração dos filhos do último dia serão convertidos aos pais do dia de Pentecoste. E do lado esquerdo escreve a fé do rapto. João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar no redil. E do lado esquerdo escreve os trovões. Agora, esse profeta, sobre o qual cairá o espírito de Elias, prepara os filhos para darem as boas-vindas a Jesus. E do lado esquerdo deste livro das Eras, desenha a pedra angular e as eras. E onde fala dar as boas-vindas, daí uma seta para a pedra angular. E prepara os filhos para dar as boas-vindas a Jesus, daí coloca uma seta para a pedra angular e outra seta para essa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. E nesse outro, aqui, o azul, que seria o livro 2 que ele tem, diz, agora, esse profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E depois de Jesus, nesse aqui ele escreve para sua igreja recebê-lo na era eterna. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e divide somente a sétima era. Nesse outro aqui, o vermelho,
Aí ele escreve, darão as boas-vindas a Jesus, escreve assim, do lado direito para cima escreve, darão as boas-vindas a Jesus. No final também onde fala, preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus, aí ele escreve, em Moisés e Elias. Agora, vejam que a vinda do Senhor, que é o sétimo selo, que é o Apocalipse 10, é Moisés e Elias, são Moisés e Elias, com o ministério de Jesus. Vejam, porque tudo é o mesmo, porque o que é a sétima trombeta para Israel é a sétima trombeta para a igreja. É o sétimo selo para a igreja, o que é a sétima trombeta para Israel. Na página 1129 da página 129, ali ele fala. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à original doutrina de Pentecostes e preparar a igreja para receber a Jesus. E aí ele diz, com Moisés e Elias. E aqui ele diz, e as duas testemunhas, o Apocalipse 11, aparecem aos judeus para os enviar a Jesus, enquanto a igreja está subindo. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar, não será uma denominação. Aí ele escreve, Moisés e Elias. Agora, continuando aí onde paramos, viram? Agora, leiam no livro de vocês e vejam se entre a sexta e sétima trombeta, aí dentro não é injetado com judeus, sendo chamado fora, os judeus sendo injetados fora, entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Se lembram disto? O qual estava entre reticência, entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, tinham chamado para fora dos 144 mil. Se lembram disto? Agora, ali é onde entram essas trombetas, ali mesmo. Em cima escreve, o chamado aos judeus é igual entre o sexto e sétimo selo e entre a sexta e sétima trombeta. Agora, aí vocês vejam que nos mostra que depois do quarto Elias, que é o precursor da segunda vinda do Senhor, profeta mensageiro da sétima era, chamado Reverendo William Marion Branham, da América do Norte, depois dele, com a sua mensagem, preparar o que viria depois dele, que era o cumprimento do que ele precursou. O Apocalipse 11, que é Jesus, e do lado escreve com Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora, continuando aqui na mensagem Conselho Divino, onde paramos, diz, cavalgando sobre a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem do tempo final, a mensagem da terceira dispensação. Isso é o cavaleiro do cavalo branco como a neve, com um nome escrito que ninguém entendia, senão ele mesmo. No livro Os Selos, na página 131, nos diz agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque quando ele esteve sobre a terra foi o Redentor, mas quando conquistou o inferno e a morte os venceu e subiu, então recebeu o nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora observa, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido com uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma aguda espada para com ela ferir as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Aí escreve Apocalipse 14, do 14 ao 20. E em suas vestes e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias, ali é onde está. Ou seja, vem o quê? Vem o Espírito Santo, o Messias, o ungido, e é onde está o cumprimento de sua vinda. O que na página 277 do livro Os Selos nos diz assim: diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Agora vejam vocês aqui, esse jinete del caballo blanco viene. Agora, esse cavaleiro do cavalo branco vem no poder da palavra pura com um nome novo. Agora, o nosso irmão ele diz, não tente compreendê-lo, não tente entender pelo seu próprio raciocínio. Deixe que ele, depois que receba a ordem divina, revele na forma que deve ser entendido. E como somente ele entenderá, porque diz que somente ele entendia. Assim que não pode ter conjectura com respeito do nome do cavaleiro do cavalo branco como a neve. Não pode ter conjectura do nome do Verbo de Deus. Vimos isso no livro das Eras. Na página 356, na página 356, nesta versão aqui, no vermelho é 360. Diz, escreverei sobre ele meu nome novo, meu nome novo. Quando tudo chega a ser novo, então ele terá um nome novo. Ele também terá um nome novo, e esse nome também será o nome da noiva. O que é aquele nome, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito. Agora, como a igreja noiva compreenderá e entenderá a vinda do Senhor com o nome novo? Porque no meio dela terá o Espírito Santo. É o que aí ele está nos falando, de que no fim do tempo a igreja noiva teria o Espírito Santo. Ou seja, que nesse tempo final, o que estamos vendo no meio da igreja é o Espírito Santo trazendo a revelação que está contida nos trovões e assim dando a fé do rapto aos escolhidos de Deus. Ou seja, que agora, quando fala de todas essas escrituras, onde aqui o reverendo William Branham está mostrando, e também nas mensagens do irmão William, está mostrando o que seria o cumprimento da visão da capa e o cumprimento da terceira etapa. Agora, nesse tempo final, ao estar vendo o cumprimento do que eles profetizaram, do que nos trouxeram nas mensagens, essa revelação do que ele seria em sua vinda, agora podemos dizer, graças Espírito Santo, ou seja, graças anjo do pacto, porque estás nos revelando os mistérios que cada um de nós necessitávamos para poder sermos transformados e ser raptados. Porque sem a revelação dos trovões, a igreja noiva não podia ser transformada e nem raptada, e os mortos em Cristo também não poderiam ser ressuscitados. Portanto, requeria a revelação do Espírito Santo no meio da sua igreja, a qual eles, a noiva, estavam esperando. E vejam, aqui nos diz que essa revelação teria que ser uma revelação do Espírito. E aí desenha uma seta para um desenho que fez da pedra angular e das eras, nesse livro azul das eras, e aí também coloca uma setinha e escreve por um profeta. Ou seja, o Espírito Santo em um profeta, o que lemos na página 277, desse Espírito Santo que viria encarnado em um homem.
Agora vejam que a igreja noiva é a que nesse tempo final o estaria recebendo, o que é uma realidade no meio da igreja. É o cumprimento do que eles falaram, profetizaram, é o que estamos vendo nesse tempo final, no cumprimento da terceira etapa, nessa manifestação sob a capa, sob esse ministério que Deus está operando nesse tempo final. Os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. Aqui também, antes de continuar, nesse outro livro, das eras, aqui nos fala também, nosso irmão William escreve para nós aí. Teria que ser uma revelação do Espírito. Aí do lado esquerdo escreve também Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1 e 22, versículo 4. Continua dizendo, teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente, contundentemente, que ninguém atreveria a negar. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Nesse vermelho ele escreve tudo novo, assim, em cima do lado esquerdo. E embaixo ele escreve o nome novo do Senhor. Agora vejam como em sua primeira vinda ele mostrou o nome com o aparecimento do véu de carne, onde estava cumprindo a primeira vinda do Senhor. Ou seja, ele deixará aquela revelação para o dia que ele deseja mostrar o nome. Pois, quando uma pessoa aparece em um lugar, e vão olhar quem chegou, assim que a pessoa chega, a veem e falam, é fulano de tal. Ou seja, essa pessoa se chama fulano de tal. Portanto, a presença dessa pessoa, então os demais já podem conhecer que se chama fulano de tal. Vejam, na primeira vinda do Senhor, ele veio como Cordeiro de Deus para realizar sua obra de redenção com o nome Jesus. E o nome Jesus tinha a ver com a obra que ele estaria realizando. E em sua segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e veio no meio da sua igreja com o nome novo. Agora, aqui, o irmão William, vejam, continua dizendo, não pode ter conjectura referente ao nome do Verbo de Deus, porque toda conjectura tira a pessoa fora do correto, fora do certo, ou seja, não pode conjecturar. Porque se começar a questionar e a conjecturar, tira a pessoa, essas conjecturas, tira a pessoa do certo, do correto. Tem que ser por revelação divina. E continua falando, é necessário que nós sigamos o conselho de Deus. O conselho de Deus é, guarda-te diante dele e ouve sua voz, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se em verdade ouvir sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem. Êxodo 23, 21. Com palavras mais claras, serei inimigo do cavalo amarelo que tem por nome morte, e o inferno o segue. Junto com todos os que o seguem, serei inimigo desse cavaleiro e de todos que seguem a ele. Os que seguem esse cavaleiro do cavalo amarelo. Ou seja, que se ouve sua voz, a voz do anjo forte, a voz de Deus nesse tempo final, e fizeres tudo o que eu te disseres, vejam, serei inimigo dos teus inimigos. Agora, vocês vejam, nesse tempo final, a importância de receber, de escutar, de obedecer essa voz de Deus.
e assim escapar dos juízos que virão na grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem. Agora, vocês vejam o que nos diz aqui no livro de Citas, na página 77, del párrafo 666, dice, parágrafo 666 diz: os santos estão dormindo, esperando, vem? Até essa era. Mas breve o Espírito Santo, se esvaziando de Cristo, virá e selará a igreja. Então a igreja será raptada. Aí vemos novamente o Espírito Santo vindo à sua igreja. Quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, ou seja, vejam, se esvaziando em sua igreja, que de era em era vinha em uma porção, e aqui quando chega até essa era, a era da pedra angular, então aí esse Espírito Santo é esvaziado e com essa manifestação selará a igreja e os 144.000, tudo isso antes da grande tribulação. 134 do livro dos Selos. Observam vocês, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí escreve o Espírito Santo encarnado. Porque vocês vejam, um espírito não pode ser coroado. E tem que se encarnar. Igualmente, o espírito do anticristo, o espírito do diabo, vejam. Mas embaixo diz: se encarnou, chegou a ser um homem e depois o coroaram. Aí ele escreve, o anticristo coroado, viram? Assim como o Espírito Santo é coroado, o espírito do anticristo também é coroado. Agora aqui neste parágrafo que estamos lendo, virá e selará a igreja, então a igreja será raptada. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e um olho, aí desenha um olho, dentro da pedra angular. E em cima deste parágrafo escreve: a vinda do Espírito Santo. E na página 76 do parágrafo 646 diz assim: Senhor, não seria isso uma grande coroa para a palavra? De ver a própria coroa vir? Ou seja, o Espírito Santo? Eu desejaria estar de pé e dizer: ali está, esse é o Cordeiro, como João fez. Contemplem o Cordeiro ao qual temos esperado. Esse é ele. O Senhor em breve virá ao seu templo, escreve igreja, e levará a sua gente, seu povo, no rapto. Do lado direito escreve assim para cima, a pedra da coroa. E em cima desse parágrafo escreve: o Senhor virá a seu templo. E é em seu templo, na etapa do lugar santíssimo, a era da pedra angular, onde a igreja está recebendo essa fé do rapto, essa fé de transladação, onde o avivamento que estava prometido para a igreja noiva está sendo realizada no meio do povo de Deus. E assim o povo estaria avivado e estaria gozoso, feliz. E
por meio deste avivamento que os trovões estão dando. Página 104 do livro Os Selos, em espanhol, diz assim: eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderemos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar. Porque como estamos agora, podemos ter fé o suficiente para a cura divina. Temos que ter fé o suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados desta terra. Veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isso está escrito. E na página 212 nos diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ali não teve ainda nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para estremecer a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, ele prometeu. Agora, ela estava morta. E se as igrejas esquecessem de seus credos e dogmas e unicamente tomassem a Bíblia e pedissem a promessa, então lhe seria efetivo. Aí escreve a vinda do Senhor. Em cima disso, ele escreve a vinda do Senhor. Você viu? Jesus disse: vós com vossas tradições invalidaram a palavra de Deus. É o mesmo hoje com a Eva espiritual, a chamada noiva espiritual de hoje, a igreja. Vê a palavra de Deus, mas não aceita. Antes, aceita em seu lugar dogmas, e por isso a palavra não lhes é de benefício, porque tratam de injetar seus credos na palavra, e assim não funciona. Agora, vocês vejam como a noiva, nesse tempo final, estaria recebendo esse avivamento que os trovões trariam. E assim a estremeceria, a avivaria para obter essa fé de rápido. E aí podemos ver a importância do louvor. Que cantamos ao Senhor, louvamos a Deus com salmos e cânticos espirituais. E nas atividades da nossa parte, damos a Deus nossos louvores. E assim, depois, em seguida, Ele nos dá de Sua palavra. A nossa parte nas atividades é orar a Deus, ter comunhão com Deus, no silêncio do Espírito, na oração, e depois nos louvores, damos a Ele o louvor, o louvamos e glorificamos Seu nome, e depois recebemos de Sua palavra. Tudo em ordem, tudo na ordem, porque, vocês vejam, na visão da capa, foi mostrado ao reverendo William Branham que não era na forma que era feito naquela 7ª era, bater palmas, e nada disso nos louvores, mas fazia tudo em um silêncio. Essa é a grande diferença entre os membros da Igreja do Senhor, da etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do Reino. Vejam, porque tem uma ordem divina para que essa adoração seja aceita. Porque se não estiverem sob essa ordem divina e sob essa manifestação, sob a obediência dessa escritura que falamos ali, que nosso irmão William nos leu, do Êxodo capítulo 23, versículo 21, e não sejam rebeldes, vejam, tem que ser obedientes, tem que escutar a voz e fazer tudo o que ele diga, que em seguida vocês vejam que ali fala que será inimigo dos inimigos, porque vocês vejam, porque diz que ele, aí fala em seguida que ele não perdoaria a vossa rebelião. E nessa etapa que o irmão Branham esteve vivendo, tudo que o Espírito Santo estava realizando no meio da sua igreja, vocês vejam ali que tinha uma forma, fazia de uma maneira que não fazia nas eras.
Portanto, ali já estava realizando em uma forma, uma ordem já estabelecida por esse ministério, porque ali já estava em uma nova era e em uma nova dispensação. E era diferente da forma que faziam sob a dispensação da graça. São detalhes onde vai sendo mostrado e vai pondo tudo em ordem. Como essa etapa foi vista pelo irmão Branham, essa etapa do cumprimento da visão da capa. Vamos ler somente essa partezinha ali, onde ele nos mostra que era suave, em silêncio. Vejam, na página 25, parágrafo 211. E foi dito a mim, um tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, suponho o ano passado ou um pouco mais, eu tenho escrito em um livro lá em casa, da mudança de um ministério. No ano passado eu estava em uma visão e vi uma grande capa. Era um assunto gigantesco. Eu tinha terminado de falar apenas e muitas almas estavam no altar, como chorando e com suas mãos levantadas, em silêncio e suave. Aí, vejam, aí nosso irmão ele escreve: não era no estilo pentecostal denominacional. Por que não era no estilo pentecostal e denominacional? Porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como lemos ali no parágrafo 11:29, diz que não seria uma denominação, estaria fora das eras, estaria fora da dispensação da graça, a qual, aos mensageiros irem, se denominaram. Mas seria em uma etapa mais acima que a era da pedra angular e dispensação do reino, e não seria uma denominação. Moisés e Elias. E como esses ministérios estão no meio da igreja, eles não permitiriam que se denominacionalizassem. Assim que não seria em um estilo pentecostal denominacional, ele escreveu ali. Tudo era em silêncio e suave. Com muita reverência. Era reverentemente. Agora vejam, tudo quieto e suave e com muita reverência. Reverentemente, vejam. Isso vai sendo estabelecido pelo povo de Deus até que já chega a essa etapa em que tudo já estava estabelecido, tudo em ordem, em todos os lugares onde estivessem recebendo essa manifestação, quer seja através de áudio, do satélite ou da internet, porque assim como ele disse, tenham tudo preparado para que quando essa etapa chegar, todos estejam conectados e recebendo tudo o que estaria sendo pregado nesse lugar. E se esse ministério tiver que sair, pois de outros lugares estaria transmitindo e todos estariam escutando esse ministério que em cada lugar estaria realizando essas pregações, porque vejam que tudo ia começar de uma forma progressiva, com pregações. E sob essas pregações e sob esse ministério, aí já estaria entrelaçando todas as demais etapas correspondentes ao cumprimento da visão da capa. Tudo está sendo a história, se fazendo história no momento, porque não tinha que se basear, não estava escrito para que o diabo não imitasse. Agora vocês vejam, vimos assim, nessas porções, vimos tudo que Deus está realizando, ou seja, a realidade do que foi falado pelo reverendo William Branham e pelas mensagens de nosso amado irmão William Soto Santiago. Temos estado vendo o cumprimento do que eles falaram, ou seja, que estamos na realidade do cumprimento das Escrituras, a importância dos louvores. Vamos nos colocar em pé e assim vamos deixar com esse tema a importância
dos louvores, a importância dos louvores, nosso amado amigo e irmão, o Dr. William Soto Santiago.